Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui para gravar mais um vídeo estudando a palavra do Senhor, lendo, vendo e aprendendo. E neste vídeo iremos abordar alguns assuntos. O título do vídeo eu escolhi esse, Lei versus Graças. Serão dois vídeos. O primeiro é esse, depois gravarei outra vez uma outra oportunidade, para que o vídeo não fique muito longo e muito grande. Então, começaremos a ler, entendendo que nós não viveremos mais pela lei de Moisés. Nós temos que viver pela graça de Cristo. A graça que Cristo nos deu através de tudo o que ele fez por nós ali na cruz. Então, iremos começar abordando alguns assuntos, mostrando que a palavra do Senhor, o evangelho para nós, que nós somos gentios, nós que nascemos fora de Israel, nós somos gentios. Quem nasce em Israel é judeu, quem nasce fora de Israel é gentio, seja em qualquer país. Então, nós somos gentios. Nós não podemos viver mais a lei de Moisés, e sim somente a graça de Cristo. Então, nós iremos abordar esse assunto. Iremos tratar, iremos estudar, iremos ler e entender que a palavra da graça ela está com Paulo e não com os 12 discípulos de Cristo. Porque os 12 discípulos de Cristo, eles pregavam um evangelho, mas era um evangelho misturado com a lei de Moisés. Então, não pode. Tem que ser somente a graça. E só quem tinha a graça para pregar para nós era Paulo. Paulo que foi ao céu e ouviu da própria boca do Senhor o que deveria pregar para nós, a graça dele mesmo, a graça de Cristo. Então iremos ver todas essas passagens aqui nesses versículos que eu irei ler para vocês. Então vamos lá, a começar pelo livro de Mateus. Mateus, capítulo 10. Versículos 5 e 6. Nós iremos ler a partir de agora. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade de samaritanos. Este aplicativo da Bíblia, ele tem um erro. Essa palavra gentes aqui não é gentes, essa palavra é gentil. Se você abrir a sua Bíblia, e você vai lá e confere. Pode conferir comigo. Lá você abrindo, você irá ver que essa palavra gente não é gente, essa palavra é gentil. Então Jesus ele ordena os seus discípulos dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus reúne os seus 12 discípulos e diz: agora vocês vão e preguem. E quando ele manda eles pregar, ele diz: olha, vocês não podem ir pelo caminho dos gentios, porque esses 12 eles não tinham a palavra da graça. E para nós, que somos gentios, somente a palavra da graça nos servia, porque a lei de Moisés foi dada somente para o povo de Israel e não para nós, que somos gentios. Então Jesus disse: olha, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Aí ele confirma: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os 12 discípulos de Jesus, eles foram ordenados por Jesus para quando fossem pregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, somente para os judeus. E nessa palavra nós iremos ver no livro de Tiago. Nós iremos abrir o livro de Tiago e iremos conferir aqui, no capítulo 1. Tiago ele escreve assim, no capítulo 1 de seu livro, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, Tiago fez o certo, ele escreveu a sua carta
direcionada somente para as 12 tribos que andavam dispersas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Tiago escreve sua epístola, seu livro, e ele direciona o seu livro diretamente para as 12 tribos que andavam dispersas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, entendeu? Então, toda essa carta de Tiago, de Pedro e de João, elas não são direcionadas para nós, porque eles não têm, Jesus não ordenou a eles para eles pregar para nós, e sim eles só deveriam pregar para os judeus. E quem tinha a palavra para nós era Paulo. Paulo, que nós iremos, a partir de agora, nós iremos estudar na Bíblia, nós iremos ver no livro de Atos, no livro de Atos, capítulo 22. Paulo ele já teve o seu encontro com o Senhor nesse capítulo, onde Atos capítulo 22, no versículo 12 até o 14. Nós iremos ver aqui nessa passagem. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Porque quando Saulo, que na verdade era Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego. Então, o Senhor mandou Ananias ir orar por ele e então ele passaria a enxergar. E a partir daí ele iria pregar o evangelho. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, Ananias disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então, Paulo, ele iria ouvir a voz da boca de Cristo e não da boca dos homens. Ele iria ouvir a voz da boca de Cristo, o evangelho da graça que ele foi designado para pregar para os gentios. Então nós iremos ver essa passagem onde ele ouviu o evangelho da boca de Cristo, a graça, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: ele vai, entendeu? Falar sobre ele mesmo. Aqui ele está narrando uma biografia, ele está falando sobre a própria vida dele, o que aconteceu com ele. Ele diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, esse homem era ele mesmo. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Então, ele mesmo foi arrebatado até o terceiro céu, assim como havia dito Ananias. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo, ele foi arrebatado até o céu, até o paraíso, e lá ele ouviu as palavras inefáveis, as palavras da graça, as palavras que era para pregar para os gentios.
Tudo aquilo que ele pregou em suas epístolas, ele ouviu da boca do justo, da boca de Cristo. Ele foi arrebatado e ouviu as palavras da boca do justo. Por isso aqui nós vemos que há uma discordância entre eles. Por quê? Por causa da palavra da graça e a palavra da lei. Porque Tiago, Pedro e João, eles tinham um evangelho, mas o evangelho que eles pregavam era um evangelho misturado de leis. Por isso, o evangelho de Paulo era somente da graça. Então, haveria uma certa discordância entre esses dois evangelhos. Numa das passagens, no livro de Tiago, onde Tiago escreveu, nós iremos ler novamente a carta que Tiago escreveu. Ele escreveu no capítulo 2, no versículo 14, ele disse assim: Meus irmãos, ele escreve para o povo judeu, ele diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então, esse livro de Tiago não foi escrito para nós. Nós não podemos se basear nele. Nós temos que se basear nas cartas de Paulo. Porque as cartas de Paulo foram escritas para nós que somos gentios. Então, Tiago ele diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então ele está afirmando que se uma pessoa tiver a fé e não tiver as obras, a fé não pode salvá-lo. Tem que ter fé e tem que ter obras. Então, nas cartas de Paulo, a gente já vê o contrário. No livro que Paulo escreveu, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nós iremos ler a passagem que Paulo prega e afirma que a salvação é somente pela fé e não pode haver obras, porque se houver obras, não será salvo. E Paulo afirma aqui, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação não depende das nossas obras, não depende das nossas forças, não depende do que nós fizer, não depende do que nós orar, não depende do que nós fizer. De tudo que nós faça, não depende de nós. A nossa salvação depende somente de Deus. Porque pela graça nós somos salvos por meio da nossa fé. E isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Deus quem nos dá a graça e a fé para crermos nele. E isso não vem das obras, porque se isso fosse das obras, aí nós poderíamos se gloriar, dizendo que nós iríamos ser salvos porque nós somos bonzinhos, nós iríamos ser salvos porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, então aí nós iríamos ser salvos, e isso não salva ninguém. O que salva a todos é a graça. E por meio da fé, e isso não vem de nós, não é nós que decidimos isso, quem decide isso é Deus, isso é um dom de Deus. Nós iremos abrir agora o livro de Tito, que Paulo escreveu também no livro de Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Aqui. Paulo ele escreve na carta para Tito, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Ele diz assim no 5:
não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós seremos justificados pela sua graça e não pelas obras. As obras não salvam ninguém. Nós não precisamos de obras. Tiago diz em suas cartas que a fé sem as obras ela é morta. Da mesma forma, as obras sem a fé também era morta. Então, nós não precisamos de obras, e sim somente da graça. Isso Paulo ouviu da boca do justo, da boca de Cristo. Que Cristo não ordenou Tiago para pregar para nós. Tiago ele era ordenado para pregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Paulo não. Paulo foi ordenado para pregar para nós. Em todas as suas cartas, onde ele prega para os gentios. Agora iremos ver no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 26, onde iremos passar a ler essa passagem bíblica. Versículo 21 até o versículo 26. Agora iremos passar a ler. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, a justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei, sem as obras da lei. Nós não precisamos da lei, não. A justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei. Isto é, a justiça de Deus pela fé. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé e não daquele que pratica obras, não daquele que pratica a lei de Moisés. Então, quem pratica a lei de Moisés não é justo diante de Deus, somente é justo diante de Deus aquele que tem fé. A justiça de Deus é pela fé. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém? Agora passaremos a ler a carta que escreveu o Paulo no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Versículo 4 até o 14, onde iremos ler. O 4 diz assim: E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem à servidão. Paulo havia pregado o evangelho para os Gálatas, onde lá entraram pessoas, falsos irmãos, e se entremeteram
secretamente e começaram a ensinar os Gálatas que tinham que cumprir a graça, mas viver na graça, na liberdade com que Cristo nos libertou, mas também tinha que praticar as obras da lei de Moisés. Então Paulo disse que são falsos irmãos que fizeram isso, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, aqui ele está falando sobre Pedro, Tiago e João, entendeu? Ele diz aqui, ó, e Paulo vai e afirma aqui, ó, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Quem parecia ser alguma coisa? Pedro, Tiago e João, nós iremos ver, ó, quais tenham sido noutro tempo eles foram, quando eram discípulos de Cristo. Aí ele continua, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo diz, ó, esses daí, Pedro, Tiago e João, pareciam ser alguma coisa, mas nada eles me acrescentaram. Eles não me comunicaram nada, nada eles me ensinaram. Quem ensinou a Paulo foi o próprio Cristo, que ele ouviu da própria boca dele. Aí ele aqui acrescenta, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que só o nosso, me estava confiado, entendeu? Estava confiado porque Cristo confiou o evangelho da incircuncisão, que incircuncisão somos nós. Circuncisão são os judeus que praticam a lei de Moisés. Nós somos da incircuncisão, porque nós somos gentios. Então Paulo disse, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Para Pedro estava confiado o evangelho da circuncisão. Foi o evangelho que Cristo mandou eles pregar. Um evangelho que era misturado de lei, da lei de Moisés, onde eles praticavam batismo, santa ceia, jejum, entendeu? Jejum, obras, sacrifícios, tudo isso eles praticavam. Para quê? Porque foi assim que eles foram ensinados por Jesus quando estavam em sua carne aqui na terra. Então, no versículo 8, Paulo escreve assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para o apostolado que Jesus ensinou a ele, a Pedro, para pregar para os que são de Israel e não para nós. Esse operou, Cristo operou, também em mim, Paulo diz, com eficácia para com os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Então, Paulo tem um encontro com eles três, olha aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro. Paulo diz, e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, à lei, ao povo judeu. Então, Paulo e Barnabé se encontraram com Tiago, Pedro e João, que é Cefas. Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João. E se encontraram e foram pregar. Quando eles foram pregar, Paulo e Barnabé foram para os gentios. E eles, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, foram pregar para a circuncisão, que lhe fora confiado. O evangelho que de Cristo, que Jesus ordenou, que era para eles pregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o versículo 10 diz assim, recomendando-nos somente que nós nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, Paulo e
chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então Pedro havia vivido naquele lugar. Então, quando o pessoal de Tiago não estava, Pedro quis, entendeu? Viver como eles viviam, em liberdade. Não precisaria fazer e nem cumprir a lei de Moisés. Então Pedro passou a viver o evangelho da graça com aqueles gentios de Gálatas. Então, Paulo chegou e repreendeu ele na cara dele. Ó. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Paulo o repreendeu, porque Pedro era repreensível. Por que ele era repreensível? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro, quando o pessoal da parte de Tiago não estava, ele comia, entendeu? Ele vivia como se fosse um gentio, vivendo somente a graça. Mas quando chegaram, o pessoal que era da parte de Tiago, Pedro, com medo, se apartou do gentio. E nesse momento, por causa disso, Paulo lhe resistiu na cara. Paulo o repreendeu. Então agora iremos ler o versículo 13 e 14, que diz assim: E os judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé estava se deixando levar pela dissimulação de Pedro. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo chegou na presença de todos e disse a Pedro: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo era aqueles, como ele disse, Pedro era um daqueles, como ele disse, falsos irmãos que vieram, que quiseram pregar para os gentios, ensinando os gentios a viver a lei de Moisés. Por isso que Paulo chama ele de falso irmão, porque ele foi designado para pregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não foi designado e nem recebeu a graça. O único que recebeu a graça foi Paulo para pregar para os gentios. Então Paulo pergunta a ele: por que você obriga os gentios a viverem como judeus, querendo que os gentios cumpram a lei de Moisés? Entendeu? Não tem como isso. Isso não pode. Nós não devemos jamais cumprir a lei de Moisés. Nada que está na lei de Moisés nós devemos cumprir. Nada. Somente vivemos a graça, a fé. Nós temos que viver a fé. A graça mediante a fé em Cristo Jesus. Agora passaremos a ler o livro de Gálatas. O mesmo livro no capítulo 1, no versículo 6 até o 9, onde está escrito assim: Maravilho-me. Paulo escreve para os Gálatas, porque eles haviam entrado lá e havia ensinado aos Gálatas para viverem a lei de Moisés. Então Paulo chega e diz assim para os Gálatas: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, a graça, para outro evangelho, no qual não é outro. Por quê? O qual não é outro? Porque só existe um evangelho, o evangelho da graça. O evangelho para nós que somos gentios só existe um, o evangelho da graça. Então, o qual não é outro, porque não há outro, só há um, o evangelho da graça, para nós vivermos somente a graça e não cumprir nada que há na lei de Moisés. Mas alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, eles já estavam inquietando eles e fazendo com que eles cumprissem a lei de Moisés, dizendo: olha, vocês podem viver a graça, mas vocês têm que se batizar nas águas.
Vocês podem viver a graça, mas vocês têm que dar o dízimo. Vocês podem viver a graça e a fé em Cristo, mas vocês têm que jejuar. Então Paulo diz, epa! E aqui no versículo 8 ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, Paulo diz, olha, ainda que eu, Barnabé, Apolo, ainda que nós, Silas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse, ainda que nós, ainda que eu desça um anjo do céu e anuncie outro evangelho, além daquele que eu vos anunciei, além daquele que nós vos anunciamos, esse evangelho que estão anunciando, ele seja amaldiçoado. Anátema significa amaldiçoado. Então, por isso que eles não deveriam pregar para os Gálatas. Passaremos a ler no capítulo 3. A partir do versículo 1 até o 5, que diz assim, ó insensatos Gálatas, Paulo escreve para os Gálatas, e diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lógico que foi pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Então, no 3 ele diz assim, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Vocês começaram vivendo somente pelo Espírito, somente em espiritual, e agora vão passar a viver, vão acabar na carne, cumprindo a lei de Moisés, cumprindo rituais carnais. E ele diz aqui, no 4, será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Ele diz, será que foi em vão que eu passei para pregar e ensinar vocês a viverem a graça de Cristo? E no 5 ele diz, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cristo nos dá o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cristo nos dá o Espírito Santo através da pregação da fé e não através das obras da lei. Então, passaremos a ler nesse mesmo capítulo, para que o vídeo não fique muito longo, iremos ler aqui no versículo 10 em diante, que diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Quem é das obras da lei, quem cumpre a lei de Moisés, está debaixo de maldição. Por quê que Paulo diz isso? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, quando se vai cumprir a lei de Moisés, a lei de Moisés são 613 mandamentos. Quando se quer cumprir a lei de Moisés, tem que cumprir todos os 613. Porque se cumprir 612 e não cumprir um, então é culpado dos outros 612. Então era impossível do homem ser justo diante de Deus praticando as obras da lei. Por isso, quem é das obras da lei está debaixo de maldição. Quem pratica dízimo, santa ceia, jejum, batismo nas águas, candelabro, candeeiro, dízimo, tudo isso, sacrifício, monte, quem pratica tudo isso está debaixo de maldição, porque pratica umas coisas e não cumpre as outras, e não cumprindo as outras está debaixo de maldição. Aí Paulo acrescenta no 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É simples. Ninguém que vive a lei
É evidente, é claro, que todos que vivem a lei não é justo diante de Deus, porque não conseguem cumprir toda a lei. Não consegue viver os 613 mandamentos da lei de Moisés. Então, todos que cumprem a lei de Moisés não são justos diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós temos fé em Cristo e temos isso por causa da graça que Deus nos dá. É um dom que ele nos deu. E isso não vem de nós, isso vem dele. Então, se passar a viver a lei de Moisés, então vai estar afirmando que nada que Cristo fez não adiantou de nada, porque ele irá dizer, eu sou salvo, eu sou justo porque eu dou o dízimo, eu sou justo porque eu participo da Santa Ceia, eu sou justo porque eu faço sacrifício, eu sou justo porque eu jejuo, e nada disso não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo Jesus, que nos foi dada através da graça de Deus. O 12, ele continua dizendo assim, ora, a lei não é da fé. Se a lei não é da fé, então não tem como viver a lei e a fé junto, é impossível. Não se pode pegar odres novos e colocar vinho velho. Não pode. E nem pegar o vinho novo e colocar odres velhos. Também não pode. Não pode juntar o velho, a lei de Moisés, com o novo, a graça de Cristo. Não pode. Mas o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Por elas viverá. Aí o 13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Paulo chama a lei de maldita. Isso é uma maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Como Cristo fez maldito por nós? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, Jesus, foi pendurado no madeiro e se fez maldito por nós, para nos tirar da maldição da lei, para nos resgatar da maldição da lei. O 14 diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, é pela fé que nós recebemos a promessa do Espírito, e não pelas obras da lei. Agora passaremos a ler o livro de Gálatas, no mesmo livro, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, onde diz assim, mas, vindo a plenitude dos tempos, vindo a hora certa, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque Jesus nasceu sobre a lei. Ele cumpriu a lei para nos resgatar da lei. Aqui está. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então todos só recebem a adoção de filhos quando é remido da lei, quando sai debaixo da lei. Enquanto estiver na lei, não é filho, é servo. E servo não fica para sempre, servo sai. Então, só passa a ser filho quando é remido, quando sai debaixo da lei. Enquanto vive a lei de Moisés, não pode ser chamado de filho. A única coisa que Cristo chama de filho é quando sai da lei. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim, estais, pois, firmes na liberdade, na graça, na fé, com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E fique livre. Paulo diz, olha, vocês fiquem livres. Entendeu? Permaneçam na liberdade com que Cristo nos libertou. E não se envolva mais, entendeu? Debaixo do jugo da servidão, debaixo da lei de Moisés. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
Porque se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Porque se cumprir um, tem que cumprir todos. Então, se cumprir a circuncisão, tem que cumprir os outros 612, porque são 613 mandamentos. Se cumprir o dízimo, tem que cumprir todos os outros 612. Se cumprir o jejum, tem que cumprir todos os outros 612. E se não cumprir, é culpado. No 4 ele diz: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graças tendes caído. Então, ele diz: vocês que se justificam pela lei, que dizem que tem que cumprir o dízimo, vocês que dizem que tem que cumprir a Santa Ceia, vocês que dizem que tem que cumprir o jejum, o batismo nas águas, vocês que dizem que tem que ir para o monte, buscar a Deus, Deus habita dentro de nós, eu não preciso sair da minha casa para ir para o monte buscar a Deus, porque Deus está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Eu não preciso ir para o monte atrás de Deus. Então, vocês que dizem e todas essas coisas, que tem que cumprir a lei de Moisés, vocês estão separados de Cristo. Entendeu? Da graça vocês tendem caído. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: e se o ministério da morte, Paulo escreveu, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, Paulo chama a lei de Moisés de ministério da morte. Ele diz gravado com letras em pedras. São os 10 mandamentos. Veio em glória esse ministério. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória do rosto de Moisés, que brilhava, era transitória, iria se acabar. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo afirma, ora, o ministério do Espírito será de maior glória. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, o ministério da lei de Moisés, que ele chama o ministério da condenação, que todos são condenados que vivem a lei de Moisés, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, porque se o que iria se acabar foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, que é a graça. A graça permanece para sempre. Então, se a graça permanece para sempre, muito mais será em glória. Então, o 12 diz assim, Paulo afirma, ele diz, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, ele vai falar uma coisa muito ousada. Paulo afirma que agora ele iria usar palavras de ousadia. Ele disse, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Moisés punha um véu sobre a face dele, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Para que os filhos de Israel não vissem que aquilo que Moisés pregava iria se acabar, Moisés colocou um véu em seu rosto. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, o véu que foi rasgado quando Cristo morreu, está por levantar na lição do Velho Testamento.
o qual foi por Cristo abolido. Cristo acabou com a lei de Moisés. O próprio Cristo acabou com a lei de Moisés. Paulo afirma aqui. Paulo ouviu isso da boca do justo, da boca de Cristo. Ele diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, quando se lê Moisés nas igrejas, o véu que foi rasgado lá, quando Cristo morreu, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, ele está posto sobre o coração do povo, entendeu? Que lê o Velho Testamento, que lê a lei de Moisés. Quando eles leem a lei de Moisés, o véu, aquele véu lá que foi rasgado, está posto sobre o coração deles. Entendeu? Mas, aí Paulo afirma, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então eles dizem que são convertidos ao Senhor, mas eles não são convertidos ao Senhor, porque eles ainda estão debaixo do véu, eles ainda estão debaixo do Velho Testamento, eles ainda, que Cristo aboliu, eles ainda estão debaixo de Moisés. Porque quando eles leem a lei de Moisés, aquele véu está posto sobre o coração deles. E quando agora sim, quando se converterem ao Senhor, porque eles dizem que são convertidos e não são. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando eles se converterem ao Senhor, então a lei de Moisés será tirada. Quando eles abrirem os olhos e se verem que tudo aquilo que eles pregam, dízimo, batismo, santa ceia, tudo aquilo que eles pregam, jejum, quando eles tirarem, então aí sim eles se convertem ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, eles não são livres, eles vivem sobre tutores, eles vivem sobre regras, eles vivem debaixo de homens. Então, todo homem que vive debaixo de homem, ele vive sobre regra, entendeu? E nós não devemos viver debaixo de homem, nós devemos viver sobre a graça e a fé em Cristo Jesus. Isso, e aí sim, nós somos livres, porque nós temos o Espírito do Senhor. Mas eles dizem que são livres, eles não são livres, eles vivem sobre tutores, entendeu? Eles vivem debaixo da lei de Moisés, certo? E quem vive debaixo da lei de Moisés não é livre, é preso, é enjaulado. Então agora passaremos a ler o livro de Filipenses, para acabar esse vídeo, e iremos gravar outro. Para que o vídeo não fique muito longo, que já está muito longo, nós iremos ler o livro de Filipenses a partir do versículo 4, que diz assim: Paulo vai afirmando e vai contando o seu testemunho. Paulo diz assim na carta para os Filipenses: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Pode dizer, ora, se outro, entendeu? Que confia na sua própria carne, que quer viver sobre a sua própria, que queria viver sobre a própria carne, dizendo eu posso isso, eu posso aquilo, ainda mais eu. Aí ele diz, circuncidado ao 8º dia, porque ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ele diz, segundo a lei eu era fariseu. Paulo era fariseu, até ter o encontro com Cristo. Ele diz, segundo o zelo perseguidor da igreja, ele perseguia o povo. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ele seguia a lei irrepreensível, seguia a lei no dedo, seguia tudo o que dizia na lei. Mas o que era para mim ganho, reputei por perda por Cristo. Ele diz, olha, tudo isso eu dei de lado, tudo isso eu não quero mais. Para que eu não queira mais, para que eu viva para Cristo, somente para Cristo. Então, ele vai e diz no 8, e na verdade
Tenho também por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Então, tudo isso que Paulo viveu, tudo isso que Paulo era, fariseu, seguia a lei de arrisca, era perseguidor da igreja, tudo isso, a lei de Moisés, ele chama de bosta de animal. Tá aqui, ó. Paulo considera todas estas coisas como esterco, como bosta de animal, como fezes de animal, para que possa ganhar a Cristo. Então, toda a lei de Moisés, Paulo considera como fezes de animal, como estrumo de animal, ou como bosta de animal. E no 9 ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, não tendo a minha própria justiça, mas a fé que vem, mas a que vem pela fé em Cristo. A minha justiça vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nós temos que ter a fé em Deus. Somente essa fé em Deus é que somos livres. E não aqui somos as que vivemos debaixo da lei de Moisés. Então acabamos o primeiro vídeo. Iremos voltar com outro vídeo outro dia. Espero gravar outro vídeo logo para mandar, para que vocês vejam. Então, o meu nome é Gierlande Nicásio. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho. Se você gostou, deixe o seu like. E iremos gravar outro vídeo para que nós continuemos com esse. Esse foi o primeiro, nós iremos gravar o segundo. Então encerraremos esse assunto para poder passar e pular para outro assunto. Então, se inscreva no meu canal, hein? Lembre-se, deixe o seu like e ative o sininho. O meu nome é Gierlande Nicásio. Vendo, lendo e aprendendo a palavra do Senhor.